Nesse mesmo espírito, de tudo pela graça, eu declaro que você tenha, desde já, um dia muito especial, o dia de hoje. E a palavra que você vai ouvir a partir de agora é uma palavra que não tem meio termo. Não tem meio termo. Não dá para ser mais ou menos. Né? E ela tem por título Enfrentando Governos em Trevas. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios, no capítulo 6, versos 11 em diante, Paulo disse assim: vestivos de toda a armadura de Deus. Você pode dizer toda a armadura de Deus? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do adversário, ou diabo, ou as ciladas da carne. Porque não lutamos contra sangue e carne, senão contra principados, senão contra potestades, contra os governadores das trevas deste século, contra poderes espirituais de maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda, diga toda, a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo acabado tudo, estar firmes. Vamos comentar esses três textos. Vestivos de toda a armadura de Deus. A palavra armadura, nos dias de hoje, numa cidade como essa, as grandes cidades, não é uma palavra muito bem conhecida. A gente só conhece isso do passado. Falar em armadura era uma vestimenta dos soldados antigos, muito antigos, dos tempos medievais para trás, lá no tempo de Paulo já se conhecia o que era isso. E Paulo, naquela linguagem daquele tempo, ele tinha que falar armadura. Né? Armadura. Para quê? Para que a gente possa estar firme contra as astutas ciladas dos adversários ou do adversário. Quantos adversários nós temos? Começa por nós mesmos. O nosso maior adversário nosso não está fora de nós. Está dentro. Somos nós mesmos. O medo é um adversário. A dúvida é um adversário que está dentro de nós. Eu não preciso de ninguém lá fora. Lá fora tem a informação que eu recebo ou não recebo, dependendo da convicção que eu tenho. Então, em nossos dias, este texto, tão mal ensinado pelo sistema religioso, oculta, esconde uma interpretação muito clara. E ela só tem uma interpretação, que só pode ser manifestada quando você tem a mente de Cristo. Você só vai entender isso aqui quando você ativa a mente de Cristo. Quando você faz um curso teológico, você jamais vai entender isso aqui. Vai pensar que principados e potestades são demônios que estão voando nos ares. E isso não existe. Somente com a sabedoria predestinada é que você consegue entender isso. E só o evangelho da incircuncisão, e Romanos a Hebreus, é que te leva a ter essa iluminação. Os soldados usavam armaduras para enfrentar principados e potestades naquele tempo. O que eram principados e potestades naquele tempo? Eram reinos poderosos. Se você vê um filme de época daqueles tempos, você vai ver o que eu estou querendo dizer. Aqueles reinos com aquelas muralhas enormes, ficavam normalmente no alto das colinas, onde um outro reino vinha com aqueles armamentos deles lá para tentar derrubar aquele outro reino. Só que o tempo passou e os armamentos de ataque e defesa evoluíram ao longo do tempo. Os principados de hoje em dia tornaram-se países governados por presidentes. E alguns desses presidentes são ditadores. As forças militares também cresceram muito. E o armamento hoje não é escudo de madeira
ou aquelas coisas que entravam nos portões de madeira e tentavam derrubar aquelas muralhas para entrar na cidade vizinha. Hoje em dia, a mente está sendo bombardeada com muitas coisas e isso é a pior coisa que existe. É muito pior do que um armamento físico, do que uma bomba. Eu vou voltar no verso 12. Porque não lutamos contra sangue e carne. Isso quer dizer o quê? Que não é uma briga pessoal, não é uma guerra contra pessoas. É uma guerra doutrinal. É uma guerra de palavras, uma guerra de doutrina. Senão, não lutamos contra sangue e carne, senão contra principados, senão contra poderes, contra os governadores das trevas deste século. Quando se fala em governador, você pensa num político. Mas nem todo governador necessariamente está na política. Governadores são pessoas que governam suas casas, escolas, empresas, igrejas. São governadores. São pessoas que governam principados. E o verso 13, Paulo afirma novamente, forte demais: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Porque a guerra, quem ganha a guerra, abençoado, é quem mais resiste na guerra. A guerra envolve uma operação de resistência. Quem desiste está fora. E quem resiste até o fim, por isso Paulo diz, para que possais resistir no dia mau. A maior guerra que nós enfrentamos é quando aquele dia que parece que dá tudo errado na nossa concepção, que a gente não gosta do que está acontecendo. Parece que aquele dia tem mais de 24 horas, porque ele vai, parece que se prolongando. E esse dia mau para muita gente não é apenas um dia, são semanas, meses e anos. Período. E havendo acabado tudo, está na graça há quanto tempo, abençoado? Eu estou há 30 anos, Glória também. Muitos aqui estão quase nisso, outros estão menos do que isso, mas é por aí. O dia mau, a resistência pode demorar 30 anos. Estar firmados depois de 30 anos, que não é muito para Deus, mas para nós é, por causa da participação de carne e sangue, isso tem que ser levado em consideração. As forças militares, elas cresceram muito e se fortaleceram para poder se sobrepor a seus inimigos. Voltando à guerra agora, guerra humana. O mundo se transformou em um campo de guerra quente e fria. Você se lembra do tempo da Guerra Fria? Lá atrás, onde o Ocidente lutava contra o Oriente, aquela coisa toda? Guerra Fria, onde havia espionagem, onde havia um monte de coisa. Isso está acontecendo de novo no mundo de hoje. Bom, vamos lá. A tecnologia está em toda parte, está na sua mão. Cadê a sua tecnologia? Está aí? Está aí, a sua mão. Na sua mão você vive o mundo ao seu redor. Só que essa tecnologia aí, ela produz efeitos psicológicos e fisiológicos até mesmo nas pessoas. A informação está na mão de quase todos os cidadãos do mundo de nossa época. Naquele tempo de Paulo, isso não acontecia. A boa informação está aqui diante de você, neste momento, abençoado que me vê pela internet, abençoado que está presencial aqui, já sabe disso. Aqui está a boa informação. É algo que, se você receber esta palavra, você vai vencer toda e qualquer situação do seu dia a dia. Toda e qualquer. Eu sei disso que eu estou falando. A boa e a má informação hoje é disputada por homens e mulheres que buscam a verdade. Quando eu respondo na internet para pessoas, uma dessas abençoadas mora aqui, cidade de Tiradentes, já ouviram falar? Um pouco longe, né? Mas ela está firmada, né? Que qualquer hora ela vai estar aqui com a gente também. Tudo bem, ótimo, receba. Esta abençoada me faz perguntas sempre. Desculpa, eu quero fazer uma perguntinha. Não precisa desculpar nada não, abençoado. Nós estamos aqui para responder as perguntas que forem necessárias para que você
seja feliz. Você não está tomando o meu tempo. Desculpa tomar o seu tempo. Meu tempo é para quê? É para isso. Fui chamado para isso, para responder perguntas. Mas não perguntas sobre política, não, perguntas sobre o verdadeiro evangelho que faz você feliz. O meu apóstolo sempre me dizia, né? Nosso apóstolo, nós fazemos as pessoas felizes. Os filhos de Deus, principalmente, felizes. Então, tem pessoas hoje que estão buscando a verdade. Não são muitas pessoas. Muitas pessoas estão buscando a sua verdade. Nós estamos buscando a verdade verdadeira. A verdade que ainda não era minha, mas agora é. Agora, tem outros que buscam somente o que lhes interessa. Seja verdade ou mentira, não importa. Eu estou buscando uma coisa que me satisfaça por um bom período de tempo. Não, eu quero ser feliz o tempo todo. Entrando particularmente agora no campo espiritual, que é o que nos interessa, podemos afirmar que esses 3 textos que nós lemos anteriormente, assim como os contextos, a despeito de terem sido escritos há milhares de anos atrás, eles manifestam verdades muito atuais. Devemos seguir enfrentando os nossos adversários. Onde está o seu adversário? Já falei anteriormente. O principal não está lá fora. Ele está dentro. Ele está em mim. Quando eu me desligo um pouquinho dessa palavra, quando eu deixo ela de lado um pouquinho e vou viver o meu dia a dia, imediatamente eu percebo como eu preciso dela. Como eu preciso estar firmado naquilo que eu aprendi, senão eu vou me desviar. O mundo me leva a desviar com muita facilidade. A má informação, a tecnologia, o celular, todas as plataformas, redes sociais que eu frequento por ali, se eu não estiver firmado naquilo que eu creio, eu posso patinar. Então, além dos principados e potestades nas trevas que estão em mim, dentro de mim, também existe aquele que está fora de mim. O que está em mim? O medo está aqui? Tá, ele está dominado pelo Evangelho. Ele está dominado pelo Espírito, pelo que é espiritual, mas ele está aqui. Se eu vacilar a qualquer momento, o medo aflora em minha mente. Medo de quê? De tudo que você possa imaginar. Cada um tem um tipo de medo. Desde andar de avião até andar numa rua escura à noite. E muito mais no meio disso tudo. A dúvida também? Em mim não há dúvida, eu não deixo que ela entre, porque se ela entrar, ela pode fazer estrago no meu coração. Então eu não posso permitir que a dúvida entre. Eu tenho certeza do que eu creio e em quem eu creio. O meu Deus vive em mim. Eu não posso perder esta informação de modo nenhum. Eu posso perder muitas informações na minha vida, mas esta convicção de que Cristo vive em mim tem que estar presente sempre dentro de cada um de nós. E quem é que vence a batalha? Quem é que vai vencer a guerra? Quem tem as melhores ferramentas de ataque e de defesa. Naquele tempo, as ferramentas eram muito simplórias diante do que tem hoje em dia. As ferramentas daquele tempo eram de madeira, de ferro. O rei tentava derrubar o outro pela força bruta, pela força física. Mas hoje nós temos versículos 11 e 13. O apóstolo Paulo nos exorta a que nos preparemos com estas armas que eu vou apresentar a vocês agora. Vamos lá? Vestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir firmes contra as astutas ciladas do adversário. Toda a armadura de Deus que eu vou mostrar já para vocês, daqui a pouquinho. Para que possais resistir no dia mau e, passando por tudo, continuem firmes. E o verso 13 repete. Era tão importante que Paulo repetiu. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. É toda. Você perguntar para um religioso qual é a armadura de Deus que ele conhece, ele vai dizer oração forte, jejum, ler a Bíblia, vigília,
subir na montanha, subir lá no alto do monte, ver os pauzinhos queimando lá no fogo, falar em línguas, congregar, se enfiar dentro de uma congregação de segunda a segunda, um dia de folga talvez, segunda talvez não precisa ir, mas na terça, domingo, você tem que estar lá, e etc. e tal. Isto é religião. Mas não é isso. O mundo é o campo da batalha em que defendemos a fé do Evangelho e atacamos a ignorância dos que se opõem. Olha aí. O outro já. O mundo é o quê? Campo da batalha em que nós defendemos a fé que nos foi dada. É a fé do Evangelho. E neste mesmo mundo nós temos que atacar a ignorância dos que se opõem. Essa é a nossa batalha. Essa é a nossa luta contra os principados e potestades. Não é nada diferente disso. Quando falamos em batalha espiritual, os religiosos já pensam uma batalha contra diabos voando, hostes espirituais. Está no texto aí. Está no texto. Para que possamos lutar contra as hostes espirituais. Que parece que os principados e potestades significam isso. Principados e potestades, hostes espirituais, nas regiões celestes. Olha, pode ganhar o Oscar se alguém fizer um filme sobre isso para o ano que vem. Mas não é isso. Entretanto, neste século em que vivemos, 2025, ainda continuam existindo os 7 reinos, dos quais 3 são principados, abençoados. A palavra principado, ela estendeu-se ao longo de milhares de anos e chegou hoje em dia no mundo. Então, quando Paulo está falando em principados, ele não está se referindo a demônios, ele está se referindo a governantes deste mundo. Eu vou dar 3 nomes de países, que são países chamados principados. Primeiro, já ouviu falar num principado chamado Liechtenstein? Se não ouviu, vou falar um outro que é mais fácil. Mônaco. Principado de Mônaco, cheio de gente bilionária do lado do mar. Desse tamanho, pequenininho. Mas tem um país que faz parte do Reino Unido, que também é chamado de principado, que é Gales. Já ouviu falar no príncipe de Gales? Na princesa de Gales? Assim, quando Paulo afirma que temos que lutar contra principados e potestades nas regiões celestes, que são os céus e a terra onde nós vivemos, que foram reconciliados por Deus, terra e céus foram reconciliados. Então, o lugar celestial é aqui. Ele também afirmou que nossa luta não é contra sangue e carne, ou seja, nossa luta não é política, não é armamentista, humanamente falando, e muito menos contra pessoas. Vamos na sequência do texto agora, onde Paulo vai detalhar toda a armadura de Deus. É aqui que nós vamos nos deter mais, claro. Verso 14, verso 15, 16 e 17. Agora Paulo explica o que é toda a armadura de Deus. Estai, pois, firmes. E eu estou firme. Como? Cingindo-vos. O que é cingir? Vestido. Bem vestido. Com a verdade. A palavra cingir quer dizer vestir cinturão. É botar um cinturão aqui no meio do corpo que protege tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Cingindo-vos com a verdade. E vestidos com a couraça da justiça. Couraça não está aqui por acaso. Couraça é uma crosta, é um couro forte da graça e justificação. É isso que quer dizer, a couraça da justiça. O que é couraça da justiça? Que você está justificado para sempre em Cristo e o cinturão da verdade está em você e você jamais vai tirá-lo. Que Paulo nunca disse, agora se dispam da couraça da verdade. Não. Você tem que estar, para lutar esta guerra, 24 horas por dia vestido com a couraça, com o cinturão da verdade. Não dá para tirar o cinturão da verdade quando vai dormir. Você acha que na guerra alguém chegou à noite, a gente jogou bomba até agora 6 horas da tarde, agora vamos dar um tempo. Vamos descansar um pouquinho? 6 horas da tarde.
hora comercial. Acabou a hora comercial, vamos chegar à noite, vamos entrar naquela caverna ali, vamos dormir um pouco. Vamos tirar a roupa, relaxar, tirar o sapato. Não, na guerra ninguém tira o armamento, ele vive o tempo todo com o armamento. E a nossa guerra é espiritual. Então, quando você vai deitar, o que você leva com você? Graça. Quando você acorda, graça. Na hora do almoço, graça. Depois, graça. Anoitece, graça. O tempo todo. Graça na boca, graça na mente. Então, o verso 14 diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O que está em sua mente o tempo todo, 24 horas? Verdade. Quando amanhece, quando anoitece, quando vai dormir, quando vai descansar, verdade na mente. Ah, mas alguém falou um negócio aí. Verdade. Cuidado com o adversário. O adversário vem com meias verdades. Você está querendo nisso aí? É mais ou menos. Não tem mais ou menos. É verdade. Verdade é uma só. O Senhor disse o quê? O que o Senhor Jesus disse? João 8,32. Conhecereis uma verdade. Eu sou uma verdade. O Maomé é a outra verdade. Né? Será que é isso? Jesus é uma verdade, Maomé é outra? Não. Jesus é a verdade, uma só. Verso 15. Todo armamento, vamos lá para o próximo armamento. Calçados os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Pé. Você sabe que pé e perna são duas coisas muito importantes que quando enfraquecem, a pessoa enfraquece. O pé não pode estar fraco em momento algum. As pernas também não. Então, as nossas pernas, elas têm que estar fortalecidas, porque são elas que levam a nossa mente a caminhar na preparação do Evangelho da Paz. Que quer dizer, em outras palavras, que a palavra corre. Qual palavra? A única palavra que tem que correr, que o resto já correu e está aí detonando gente para todo lado. Mas nós estamos com a palavra do Evangelho da verdade. E o verso 16, agora vem coisa muito tremenda, é a continuação da armadura. Toda a armadura de Deus, não é um pedacinho, não é ter o pé forte e a mente estragada. O pé forte e a mente estragada vai fazer o quê? Vai levar essa pessoa lá para o submundo da sociedade, para ela se drogar e acabar com a sua vida. Mas o pé forte, com a mente forte, com o peitoral forte, com os pulmões funcionando bem, vai levar a pessoa para a saúde plena. Sobretudo, acima de tudo, tomai o escudo da fé. A mão segura o escudo. Por quê? Vai dizer por quê? Com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Não deixar chegar no seu corpo a falsa informação, a mentira. A fé é o teu escudo, a fé do Evangelho. Paulo disse: eu estou em defesa da fé, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O escudo é para você guardar a fé. Qual é a fé? A gente tem falado sobre isso bastante. Né? A fé em Deus. Eu creio muito em Deus. Passa uma prova e desaba. Porque ele não crê da maneira que tem que crer. Não crê com a fé de Cristo nele. Ele crê com a fé dele em Cristo. E a fé dele desmorona quando as coisas não vão bem. É a fé de Cristo. E vem mais. Vestidos com a couraça da justiça. Né? Isso no verso 14. Já falamos sobre isso. Ah, sim. Cadê? Cadê o maligno? Onde é que estava lá? Ah, sim, o verso 16. Tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos de fogo do maligno. Maligno. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz na mentira. O mundo jaz na falsidade. O mundo jaz nas obras da carne. Maldade. Maldade de todas as formas.
O mundo jaz em tudo isso que não presta, mas não é diabo, não é demônio com o qual você vai ficar lutando os dardos de fogo do maligno, não tem nada a ver com matar mosquito. Não, não funciona. Então, o maligno está em você também. Não é o maligno o diabo, é o seu adversário que é você mesmo. As obras da carne, que Paulo falou em Gálatas, né? 5. Então, sobretudo, tomai o escudo da fé, defesa. E agora vem o 17, verso 17. Tomai o capacete da salvação. Onde é que está o principal elemento no seu corpo, que quando sofre, todo o corpo fica estragado? Será que é um pisão no dedo? Qual é a parte do seu corpo que mais se estraga? Que comanda? A mente. E o que é o capacete da salvação? Também é o Evangelho da Graça. A mente de Cristo está em você para que o seu corpo não seja prejudicado, para que a sua mente não seja afetada. Porque se a sua mente for afetada, todo o seu corpo será afetado. O que tem acontecido com as religiões? É isso. As religiões, há quantos e quantos milhares de anos as religiões estão aí? E o mundo está cada vez melhor, né? Está com uma beleza. Não. O mundo não está bem porque os homens são religiosos, de todas as maneiras. Todo tipo de religião. Porque a mente foi afetada. E o verso 17, então, diz: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a vigília das 3 horas da manhã, onde você vai orar e dizer: Senhor, manda uma revelação, eu preciso ouvir a tua voz. Não. A espada do Espírito, está claro demais aqui, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, eu conheço a palavra de Deus, eu fiz teologia, eu também fiz. E não é aí que eu conheci a palavra de Deus. Eu fui conhecer a palavra de Deus depois que eu fiz a teologia, bem depois. Eu fui conhecer a verdadeira palavra de Deus. Ela começa em Romanos e termina em Hebreus. Esta é a palavra de Deus para hoje. Ah, mas então isso é uma afronta, isso é uma heresia, isso é contra tudo, porque a Bíblia tem 66 livros. Tem. Diminui 14, sobra 52. Procura descobrir cada um desses 52 livros para que eles serviram. Porque eles já passaram. Todos eles estão antes da cruz. Toda a fala, toda a linguagem ali, todo idioma está antes da cruz. Os livros são 14. As cartas de Paulo são o verdadeiro evangelho que leva você ao céu. E o restante pode levar você ao inferno. Se você não souber o que é isso. Levar ao inferno, eu não estou falando de inferno eterno. Estou falando de viver uma vida sem graça aqui. Para não dizer outra palavra que é mais pesada. Prefiro não dizer que é uma vida desgraçada, mas é uma vida sem graça. Já falei, né? Porque o inferno eterno não existe. Ah, mais uma heresia? Não. Converse com a gente que eu vou te mandar material mostrando que o inferno não existe. O inferno é a má consciência. É o desgosto da sua vida. É a tristeza, é a decepção ao longo da vida. Então, vamos aqui aos 5 pontos finais. Então, a verdade... enfrentando governos em trevas. A verdade é o quê? A graça. Ou evangelho da incircuncisão. A justiça é o quê? A couraça que não permite penetração de acusações. Diga, estou justificado em Cristo. Vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Querem falar mal de mim? Manda bala. Pum, 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 pum. Ah, você está... couraça. Isso aqui não... Bateu, cai no chão. Evangelho que liberta. Onde é que vocês estão? Evangelho que liberta. Jesus disse: conhecereis o Evangelho, a verdade, e ela vos fará livres. Livres do quê? Da lei, do pecado, do diabo, da má consciência, do medo, da tristeza, tudo mais. Escudo da fé, a defesa
da mentira que vem de fora. Defesa da mentira que vem de fora e reinar em vida com a vivência em graça, que é a vivência e a prática diária da sabedoria predestinada. Encerramos com esta palavra para você de estímulo, de bom ânimo, para que você viva os melhores dias da sua vida nessa terra. Diga: eu reino em vida em toda e qualquer circunstância. Com esta palavra. Assim é? Abençoados e abençoadas com todas as bênçãos. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil e no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.